Olá! Sejam bem-vindos ao canal Teologia Puritana. Meu nome é Luciano Firmino. É um prazer ter você aqui conosco para mais um vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esta novidade nas suas redes sociais. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de um tema muito polêmico, o cristianismo e a política na contemporaneidade. Temos um objetivo geral que é mostrar que a política faz parte do planos de Deus e que o cristão deve saber lutar contra políticas que tenham alguma ideologia antibíblica. Vamos apresentar de uma forma simples a orientação bíblica sobre a política, compreender que há separação entre Estado e Igreja, e dar ferramenta para o cristão utilizar a política para falar sobre o reino de Jeová, diferentemente de grupos heréticos que evitam compreender o papel da política e daqueles que têm uma visão negativa. Queremos levar todos os pensamentos cativos a Cristo em obediência a Ele. Meu amigo, quero te dizer que primeiramente a Bíblia Sagrada fala de personagens que tiveram lideranças políticas. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 9, 10, veja também Ester capítulo 5 e o versículo 2. Apesar destes exemplos, muitos no passado e no presente sentem dificuldade em compreender que política e cristianismo têm um relacionamento. Infelizmente, muitos grupos religiosos dizem que política é do demônio e coisa do tipo, permitindo assim que homens ímpios e imorais reinem sobre a estrutura da sociedade. E são eles que ditam como a sociedade deve se comportar e como deve fazer certas coisas, quando o verdadeiro cristianismo não influencia a vida política. Permitimos que a cultura e a fé judaica cristã seja extinta da sociedade. Meus amigos, é importante entender que Deus o Eterno governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. Veja o que diz o profeta Daniel no capítulo 2 e o versículo 21 que diz: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Meus amigos, temos que ter fé em Deus, que Ele pode levantar homens que respeitem a palavra da Escritura e a vida. Quando pensamos no Estado e a política, temos que entender que a palavra de Deus diz que as autoridades instituídas são para disciplinar as obras más e enaltecer quem faz o bem. Leia a carta aos Romanos no capítulo 13 e o versículo 3, 4, ou seja, as leis criadas devem refletir as leis divinas e santas e não das trevas como vemos hoje em dia. Já quando pensamos no Estado e a Bíblia, ficamos sendo orientados pelo Novo Testamento que ele é um instrumento ordenado por Deus, ou seja, o Estado é servo do Altíssimo para aplicar a justiça e destruir o mal. Assim é lícito pagar tributos e impostos ao Estado, bem como orar por eles. Queremos aproveitar e dizer que a melhor forma de governo é a política de direita e não a de esquerda, que teima em ser usada para distorcer a realidade. É importante lembrar que houve um tempo em que a religião e a política estavam unidas, mas que em algum momento ela se desviou do caminho e hoje temos a separação do Estado da Igreja. O Edito de Milão e o Edito de Tessalônica resume bem a união entre Igreja e Estado, mas posteriormente é com a Reforma Protestante que os conceitos de liberdade, de tolerância religiosa, de democracia e de separação entre Igreja e Estado foram alcançados. É bom entender que Estado e Igreja têm papéis diferentes, mas ambos têm que respeitar as leis santas de Jeová. Você está entendendo? Mesmo sabendo que o Estado é laico, ele até agora não é ateu, mas simboliza tanto as verdades de Jeová que não se vê as marcas do Criador. Isso é preocupante, porque relativiza tudo e torna tudo ecumênico quando não é bem assim. Logo, o Estado não pode negar a natureza religiosa do ser humano. Muitos hoje em dia não estão sendo orientados nas igrejas para não votarem candidatos que são contrários ao cristianismo, ou seja, precisamos que bons pastores falem nas escolas dominicais sobre política e como conscientizar a comunidade cristã a rejeitar falsos políticos, assim como rejeitar falsos pastores. A Igreja precisa cumprir seu papel. O Estado também. Concluímos que precisamos entender sobre política para que a nação não caia nas mãos de comunistas ou de socialistas que vão colocar a vida em sociedade em trevas. Precisamos também deixar que a Igreja cumpra seu papel, que Deus estabeleceu de uma forma coerente. Vivemos num Estado democrático de direito, mas que está sendo ameaçado por comunistas, então devemos abrir os olhos e combater com oração as forças do mal que está se erguendo aqui no Brasil. Por favor, vejam os outros vídeos sobre política aqui neste canal.
caso não tenham escutado. Muito obrigado por sua atenção. Deus ilumine a nação brasileira. E até o próximo vídeo.